A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 246 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando na reta final do livro do profeta Ezequiel, o homem das visões, o homem das revelações. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 37 até o capítulo 39. Separe um tempo no seu dia, pode ser de manhã, de tarde, à noite, independente do horário, o importante é que você leia a palavra do Senhor, que você medite na palavra do Senhor, para que Ele possa te abençoar. Amém? O nosso texto devocional vai se encontrar no capítulo 37, os versos 3 e 4, que dizem assim: Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E respondi, Senhor Deus, tu os sabes. Então ele me disse, profetiza para estes ossos e digam-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom, amados, nós temos aqui no capítulo de número 38, uma profecia contra um povo que nós ainda não tínhamos visto, o seu nome ser mencionado com clareza dessa forma. E aqui Deus vai falar sobre uma nação a quem ele chamou de Magog, Então, tinha uma nação chamada Gog, que vinha de Magog. Provavelmente esse Gog pode ser uma capital, um rei, um governo, Então, Gog, que é da terra de Magog. E Deus falou que este povo viria do extremo norte. É confuso essa parte do livro de Ezequiel, porque ele fala que esse povo, o príncipe desse povo, é da terra de Roz, de Meseque e de Tubal. De Roz é um lugar indefinido, aparentemente ao sul da Rússia, à região central, não sabemos, mas Meseque e Tubal se refere à Ásia Menor, aonde nós tivemos concentrado a maior parte dos inimigos de Israel até agora, a Síria, Babilônia, os medos e os persas, O que nos dá a entender, então, que nessa região se concentram aí os maiores inimigos do povo de Israel dessa época. Essa profecia, claramente, é uma profecia futura, para algo que vai acontecer muito adiante. Aqui nós temos, entre os teólogos, uma guerra muito importante, que é a guerra chamada a Guerra de Gog e Magog. Bom, nós sabemos que isso aponta para os últimos dias, porque tanto no verso 8 quanto no verso 16 do capítulo 38, ele fala que isso vai acontecer no fim dos anos e nos últimos dias. O que Deus vai fazer? Deus vai trazer Gog sobre Israel, E nós teremos aí uma batalha, E é interessante que nessa batalha, nessa guerra, haverá sinais na natureza, exatamente como nós temos muitos sinais desse tipo lá em Apocalipse. O que nos dá a entender que essa guerra que Ezequiel estava vendo, esse reino, esse governo, se levantaria num futuro distante, no tempo em que a igreja estaria sendo perseguida na grande tribulação ou depois desta, Porque ele vai dizer que as terras tremerão, os animais de toda a terra tremerão de medo, haverá grandes terremotos, os montes virão abaixo, os rochedos vão despedaçar, As muralhas vão desabar, ele vai castigar este povo com peste, com derramamento de sangue, com chuvas torrenciais, com pedras de granizo, com fogo e enxofre, Então nós observamos que é muito mais do que uma guerra. É como se Deus estivesse marcando um dia para revelar o seu poder e a sua justiça. No capítulo de número 39, nós temos então o retrato da queda de Gog.
Então, se no capítulo 38 esse reino se levanta e batalha contra o povo de Israel, agora no capítulo 39 ele será derrotado, né? Olha que coisa interessante, que também lá no verso 39, ele fala que esses castigos, as derrotas da queda de Magog, duraria cerca de 7 anos, né? São números expressivos aí que nós deveríamos dar uma atenção e estudar um pouco mais. Mas o nosso texto devocional se encontra no capítulo de número 37. É muito conhecido pelos cristãos esse capítulo, que é a visão que Ezequiel vai ter de um grande vale, né? E esse vale está repleto de ossos secos. O Senhor colocou a mão sobre Ezequiel e o levou em espírito até esse vale. Então Ezequiel não estava lá no meio do vale fisicamente, ele estava lá no meio do vale espiritualmente, o que nos faz entender então que aquele vale não estava repleto de ossos realmente, mas era uma visão, era algo espiritual. Então Deus pergunta para ele, depois de colocar ele ao redor do vale, Deus pergunta para ele no verso 3 do capítulo 37. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha que resposta sábia à pergunta de Deus deu Ezequiel. Deus perguntou: é possível esses ossos voltarem a viver? E ele respondeu: Senhor, se tem alguém que pode saber disso, é o Senhor. Ezequiel estava querendo dizer: se for a tua vontade que esses ossos voltem à vida, eles vão viver. Algo semelhante aconteceu com Jeremias, que Deus o levou até a casa do oleiro. E tendo Jeremias chegado à casa do oleiro, ele viu o vaso se estragar. Então Deus perguntou para Jeremias: poderei eu fazer desse vaso um vaso novo, ó Jeremias? Assim como fez o oleiro, posso fazer com a casa de Israel? E Jeremias disse: o Senhor o sabes, né? Então, todas as coisas estão no controle de Deus. E quem sabe se Deus pode ou não pode fazer algo é Ele mesmo. O nosso trabalho é crer que se Deus disse que vai fazer algo, Ele tem poder para fazer. Então, ele disse: tu sabes, ó Deus. A resposta de Deus para Ezequiel é: então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, preste bem atenção nesta profecia. Aqueles ossos, se você for ler comigo o verso de número 11, a parte B, você vê que esses ossos representavam a casa de Israel. E como a casa de Israel havia perdido a esperança. Assim como aqueles ossos estavam sem vida, Israel estava sem esperança de uma mudança, de uma restauração. Se você nessa manhã se encontra dessa forma, sem esperança, sem alegria, sem uma expectativa de um novo amanhã, essa palavra é para você. Deus está dizendo para você: olha, levanta tua boca e profetiza. Como nós devemos profetizar? Olha o que Deus disse para Ezequiel: diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nós temos que aprender a declarar a palavra de Deus. A melhor profecia não é aquela que diz para você o que vai acontecer amanhã. A melhor profecia não é aquela que diz para você o que aconteceu contigo ontem. A melhor profecia não é aquela que revela tudo o que aconteceu na tua vida. A melhor profecia é aquela que libera sobre nós a palavra de Deus. Olha o que ele disse: diga aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que tudo que foi criado pela palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nada do que existe existiria. Então, ou seja, a palavra de Deus tem poder de criar aquilo que não existe e tem poder de reviver aquilo que estava morto, né? Então observa que conforme Ezequiel liberava a palavra do Senhor,
Deus ia fazendo milagre diante dos olhos de Ezequiel. A partir do momento que nós aprendemos a declarar a palavra de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, nossos olhos irão contemplar o Senhor fazendo o milagre. Então, no verso 7, Ezequiel vai profetizar como Deus havia ordenado. Ele profetiza a palavra de Deus. Então ele começa a ouvir ruídos. Eram os ossos tremendo e se juntando aos outros ossos. Sobre esses ossos cresceram nervos. Sobre os nervos, músculos. E sobre os músculos, pele. Mas aqueles ossos ainda eram uma multidão de pessoas mortas. Observa que Deus pode restaurar a nossa vida material. Deus pode restaurar a nossa vida financeira. Deus pode restaurar a nossa vida conjugal e familiar. Mas, se Ele não restaurar em nós a presença gloriosa do Espírito Santo, de nada vai valer as demais restaurações. Nós continuaremos prostrados. Porque olha o que ele vai dizer aqui. Verso 8. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, e profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Irmãos, tinha tudo, tinha osso junto, tinha articulações, nervos, veias, músculos, carne, tinha pele, mas faltava o Espírito. Nós podemos ter tudo nessa vida, podemos estar plenamente satisfeitos materialmente falando, mas se Deus não nos der o teu Espírito, ainda nos falta o principal, porque ainda estaremos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito, olha o que acontece. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Ninguém consegue estar vivo de verdade, ninguém consegue estar de pé de verdade diante das calamidades, das dificuldades, das aflições, se o Espírito Santo não entrar na vida dessa pessoa. Se hoje você quer estar de pé diante das aflições, diante das dificuldades, diante dos problemas, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, deixa ele mudar a tua história e você vai ver que tudo em você será diferente. Glória a Deus. Bom, mas ainda no capítulo de número 37, Deus tinha uma promessa de restauração. E novamente Deus vai prometer Davi como o líder, como aquele que será o pastor de Israel. Então novamente nós temos Davi representando Jesus. Porque olha o que diz o verso de número 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Então, Deus tem um desejo, e esse desejo vai se cumprir nos últimos dias, em que Jesus vai se levantar como supremo rei, como supremo pastor e como supremo sacerdote. E ele vai nos guiar, ele vai nos guardar, e ele vai nos proteger, como já tem feito nos dias de hoje. Outra coisa interessante, o povo de Judá e o povo de Israel, há muitos anos nós vimos isso, quando estudamos livros de Reis e de Crônicas, eles estavam em dois reinos divididos. E Deus não queria isso. Então, quando Jesus viesse, esses reinos se tornariam um só, unidade. Jesus, ele vai quebrar as barreiras, ele vai quebrar as desuniões, e vai trazer um reino de unidade, de comunhão, de fraternidade e de amor. Por último, Ezequiel volta a falar da nova aliança, uma aliança de paz e uma aliança eterna. Então ele diz no verso 26, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança contigo. Uma aliança de paz
e uma aliança eterna. Que hoje o Senhor libere sobre a tua boca a sua palavra. Libere a palavra do Senhor sobre o teu problema, sobre a tua dificuldade, sobre o teu caos e o teu sofrimento. Diga a todas as dificuldades da sua vida que elas vão perder agora as forças e que a nova esperança vai brotar, assim como brotou nesse vale, esperança. E profetiza o Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua vida, para que você possa estar de pé e vencer todas as dificuldades. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos visto como o Senhor falou por meio de Ezequiel de formas maravilhosas e esplêndidas, às vezes complexas e às vezes mais simples. E o Senhor mandou Ezequiel profetizar sobre a situação de Israel, uma situação difícil, caótica e problemática. E ao ponto que Ezequiel profetizava a tua palavra, o Senhor ia fazendo milagres. Que nós, Senhor, venhamos viver as mesmas coisas, o mesmo sobrenatural, para que possamos glorificar o teu nome. Mas depois de tudo profetizado, Senhor, ainda faltava o mais importante, faltava o teu Espírito. Senhor, que não nos falte as bênçãos, as curas e os milagres, mas principalmente o teu Espírito sobre a nossa vida. Que o Senhor, ó Espírito Santo, encontre espaço em nossa mente e em nosso coração, para fazer em nós a boa obra do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Amém? Creio que Deus irá abençoar você. Fique com Deus e tenha uma ótima terça-feira.